Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico, e no estudo anterior nós vimos que os pecados do povo eram conduzidos até dentro do santuário e ali ficavam acumulados durante todo o ano. E uma vez ao ano era-se feito a purificação do santuário, a remoção de todos esses pecados. Era o dia da expiação. Vimos também que esse mesmo santuário era uma cópia do que existe no céu. Também, quando nós cometemos pecados, nossos pecados são anotados nos livros celestiais. Vimos que existem livros no céu, livros memoriais, onde são anotados os pecados, e o livro da vida. Nós lemos em Apocalipse 13, verso 8, que aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus, o Cordeiro, o sacrifício, como Senhor, aqueles que são fiéis, que o servem, esses são escritos no livro da vida do Cordeiro. Vimos também a profecia relacionada às 2.300 tardes e manhãs, que determina o início da purificação do santuário, o início do processo de purificação, ou seja, o julgamento. Vimos que o cálculo, início dessa profecia foi em 457 a.C., e aí nós calculamos e chegamos na data de 1844. Aonde nosso Senhor adentrou o lugar santíssimo, nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote, que intercede por nós, ele passou a exercer uma nova função, passou a acumular uma nova função. Além de nosso advogado, nosso intercessor, hoje ele exerce a função de juiz. Ele passou a julgar, é o juízo investigativo. Sabemos que nesse período, a Bíblia menciona como tempo do fim. Hoje nós estudaremos sobre os sinais do tempo do fim. Os sinais que antecedem a volta de Jesus. O que a Bíblia nos diz sobre esse tempo? Será que realmente a palavra é fiel? Será que realmente o que ela aponta está acontecendo? Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com amigos, dar o like e deixar seu comentário. É muito importante para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, para que muitos e muitos possam ser abençoadas pelo poder da palavra de Deus. É necessário que você assista os vídeos anteriores para melhor compreensão dos vídeos a seguir. O estudo de hoje é fantástico. Amós capítulo 3, verso 7. Deus diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra que diz que Deus revelou tudo o que irá acontecer. Basta nós estudarmos, pedir orientação do Espírito Santo para que possamos obter a melhor compreensão, a exata compreensão do que Deus revelou a nós. Abra sua Bíblia, é importante você acompanhar conosco, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que interessante, o verso 1. Sabe, porém, nos últimos dias. A partir da entrada de Jesus no Santíssimo, nesta época, a Bíblia ela identifica isso como tempo do fim. Porém, aqui Deus revela para nós o que irá acontecer nos últimos dias. Vivemos no tempo do fim, porém, essas coisas que aqui estão relatadas diz respeito aos últimos dias, antes da volta do nosso Senhor Jesus. Diz a palavra: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de pergunta. Será que você conseguiu identificar alguma coisa do que nós lemos agora com o nosso tempo atual? Com certeza, todas essas variantes que nós lemos agora, nós conseguimos identificar nos nossos dias. Você percebe que estamos realmente vivendo os últimos dias? De acordo com essa profecia, estamos nos últimos dias, perto, próximo da volta de Jesus. O texto bíblico que eu gosto muito está em Mateus capítulo 24, o sermão profético. Jesus ali conversando com seus discípulos. Olha só o que diz o verso 3. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos chamaram em particular e perguntaram a ele: Senhor, nos diz quando ocorrerá? Quando vai ser o final de tudo isso? E quando o Senhor vai retornar? O Senhor virá para nos buscar? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus diz isso é porque ele sabia que haveria um engano. E ele já começa assim: vede, perceba, fique atento para que ninguém vos engane. Verso 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Observa quantas guerras existem no nosso mundo? Quantos terremotos diariamente nós vemos notícias de terremotos em todas as partes. E o que dizer da fome? Quantas e quantas pessoas passam fome? E segue ainda o texto. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, que nós estamos vendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que ainda existe amor nesse mundo? Nós vemos que as pessoas se aproximam uma das outras somente por interesse. Será que a gente consegue enxergar amor entre as pessoas? A própria palavra diz: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Somente aqueles que estiverem próximos de Deus é que manterão o amor. Pois é Deus que nos dá o amor. É de Deus que vem o amor. Nosso Deus é a própria essência do amor. A palavra diz que Deus é amor. Ele é a definição de amor. Ele é a essência do amor. E o verso 13 do capítulo 24 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? Perseverar no amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. E segue o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Que evangelho é esse que será pregado? Você percebe que esse evangelho que aqui está falando é o que nós estamos estudando. A plenitude do evangelho. O Cordeiro, nosso Senhor Jesus, o sacrifício,
O poder da palavra que transforma, que muda, que edifica. A ação do Espírito Santo no crente, no cristão. A intercessão do nosso Senhor por nós. E a lei do nosso Deus, que é a expressão do seu caráter. Nós vamos fazer um estudo especial daqui a algumas semanas a respeito da oração. Você vai aprender como orar. Não sei se aconteceu com você, mas muitas vezes quando nós oramos, dá a impressão que nossas orações não chegaram até o trono. Muitos dizem que a nossa oração não passou do teto. Então nós vamos compreender como orar, como que funciona o processo da oração. E você vai compreender, você vai entender. E você vai passar a viver, a ter uma vida de oração diferente. Você entenderá como funciona o processo da oração. E você vai ter uma vida de maior consagração a Deus, de maior intimidade com Deus. Portanto, aguarde os próximos vídeos. Preste muita atenção agora. Estamos nos últimos dias. E eu creio que você já percebeu quantas religiões têm surgido no mundo. É algo assustador. Só no Brasil nós temos mais de 40 mil religiões. E qual é a verdadeira? Será que existem vários caminhos que levam a um único Deus? Olha o capítulo 24, verso 24 de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Profecia é uma profecia para o tempo do fim, para os últimos dias, e nós percebemos o quanto tem surgido de religiões, de falsos mestres, falsos profetas, ensinando, enganando multidões. Será que existem muitos caminhos ou apenas um caminho? Será que todos os caminhos levam para Deus? Será que todos os caminhos ensinam a verdade? Eu chamo a atenção para um homem, a qual a Bíblia relata, Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo era um religioso, um conhecedor da palavra. Ele era um fariseu. Ele estava crente de que ele estava no caminho certo, de que ele estava servindo ao Deus verdadeiro. E ele foi até o sumo sacerdote, pegou uma carta de autorização para que aonde ele encontrasse cristãos, seguidores de Jesus, o conduzissem presos até Jerusalém. E a palavra diz que Saulo assolava a igreja. Por onde ele passava, ele perseguia os cristãos, ele prendia, ele matava os cristãos. Tudo em nome do Senhor, acreditando que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas será que realmente essa era a vontade de Deus? Ele acreditava que ele estava no caminho certo. Será que realmente ele estava no caminho certo? No caminho verdadeiro? E olha o que diz o texto a seguir. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você entende? Saulo achava que estava no caminho correto. Mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, o próprio Jesus, apareceu para ele e disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não está no caminho certo. Você está no caminho errado. Você pensa que está no caminho certo, mas não está.
Você está me perseguindo. Você está perseguindo os meus filhos, os que são fiéis, os que estão pregando a verdade. E eu finalizo esse estudo abrindo a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia também, do verso 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Você percebe que muitos falam de Deus, muitos abrem a palavra de Deus, muitos profetizam, muitos até fazem curas, milagres, dizendo que é em nome de Deus. Mas são falsos profetas, falsos mestres, que usam a palavra de Deus, que usam o nome de Deus para enganar a muitas pessoas. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dá um like e deixe o seu comentário. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.